ideia de construir uma organização, uma empresa que tivesse aberta essa possibilidade de pessoas que têm mais escolhas, se transformou numa realidade. E aí eu comecei a construir essa correlação entre o empreendedorismo ligado também à persona, ao indivíduo, ao que você faz na sua vida pessoal, com a construção de felicidade. E a Rádio Ibiza, depois, que não é a minha primeira experiência empreendedora com o Rafa, a primeira foi a Tassurdo Produções, que era uma produtora de comercial, ela trazia esses elementos. Respeito à individualidade, não no clichê hoje do politicamente correto, não, porque a gente nem sabia, nem pensava nisso. Seria aqui, né, estaria me aproveitando, né, de um clichê para dizer que... Claro que não, mas isso era uma estratégia. Se vinham cada vez mais jovens com demandas diferentes do que aquelas que até então se exigiam, né? Com relação a tudo, a espiritualidade, a sexualidade, a profissão, a vocação, a gente tinha que ter uma empresa mais aberta a isso. E a gente foi experimentando e foi dando muito certo. E talvez a gente tenha feito parte de uma primeira leva, se não que experimentou isso, mas que abriu isso para o mundo dos negócios. E aí a gente começou a ser chamado para falar sobre isso. E aí acabou que virou um pouco o que era genuíno, orgânico, empírico, numa espécie de ciência. E eu que estive lá, né, na sua empresa, não lembro... Nessa época. Dessa época, eu acho que deve ter sido 2015, por aí. A sensação, sem ninguém falar nada, era justamente essa, né? Só de entrar na empresa... O ambiente era diferente, e o ambiente, né? do que rolava ali. E a possibilidade até, né? A gente conversou ali com as DJs Ibiza e tudo mais. As DJs Ibiza, né? Que era lá dentro, o intraempreendedorismo ali dentro. Exato. E a gente ficava tentando entender aquilo. Eu pelo menos, ficava assim, tá, mas elas são da Rádio Ibiza, mas elas também são independentes. Então, eu ficava meio que nessa, assim, né? Tentando entender o que acontecia. E é justamente isso. A gente entrava e sentia essa atmosfera. Não precisava ninguém falar. Porque era genuíno, né? E sabe, Carla, era absolutamente, assim, orgânico. Não tinha por trás, sei lá, o apoio de uma literatura nova falando sobre as relações de trabalho. Não tinha. Era estritamente, absolutamente, como eu acabei de falar aqui, experimental, assim. Era um feeling, sabe? E tem uma coisa que você falou agora, né, sobre esse sentimento, quando entrava-se, né, na Rádio Ibiza física, né? Agora ela tá no ela não tem mais ali. E tá funcionando super bem, que porque ótimo. A cultura já foi plantada. Sim. Né? Acho que esse também, no mundo empreendedor, é alguma coisa que precisa ser muito bem discutido. Quando você tem uma cultura muito bem estabelecida, talvez seja muito fácil se manter ou migrar. E você fala de cultura empresarial. Cultura empresarial, verdadeira. Verdadeira, sim, verdadeira, genuína, né? Genuína, que tem a ver com a fundação ou com a liderança, né? E aí o negócio flui basicamente bem. Mas o que eu estava dizendo que me chamou a atenção é que você falou quando você abriu aqui no convite, né? Você falou sobre histórias extraordinárias. E você sabe que quando eu olho a construção do que a gente fez até aqui, talvez o que a gente tenha trazido de mais bonito tenha sido um encantamento não pelo extraordinário, mas pelo ordinário. No sentido de... Eu repito muito isso toda vez que eu posso, porque o ordinário é aquilo que está na ordem do dia. E muitas vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente mira no resultado. Né? O grande empreendedor é aquele que vai acumular uma grande fortuna ou uma grande fama, ou, né, vai entregar para as pessoas uma nova tecnologia que vai mudar o planeta. Não necessariamente. Porque aquilo que está na ordem do dia é aquilo que vai te perseguir independente de quem você for. Não importa se você está em Manaus ou se você está no Rio. Não importa se você é um autor ou se você é um catador de latinha reciclada. Certas coisas você vai ter que fazer. Segunda-feiras terão 52 no seu ano, independente de quem você seja. Como que você lida com ela? Né? Bom dia, você vai ter que dar para um monte de gente. Né? A necessidade de precisar dos outros vai estar em qualquer profissão que você faça. Como que você lida com essa simbiose que você tem com outras pessoas? Então, certos elementos ordinários talvez tenham sido, se não bem observados pela gente, tenham sido, pelo menos, permitidos. A gente foi permissivo para que esses elementos ordinários pudessem fazer parte do nosso dia a dia. Né? Então, eu lembro que enquanto, depois, um pouquinho mais para frente, né, aí já aqui na década de 2010, assim, 2020, né, quando o mundo realmente, as mídias sociais chegaram e a comparação ficou mais
possível em tempo real, né? Pra você ver o que a outra empresa estava fazendo, o que as Sim. outras pessoas estavam fazendo. Eu lembro que a gente experimentava coisas que pra gente eram muito óbvias. Então, a possibilidade de home office na economia criativa. De novo, na economia criativa, que é o que a gente trabalhava com ideias. Pra gente, ela estava muito mais ligada à autonomia e à permissividade para as pessoas terem gestão do seu tempo, e que depois virou um livro inteiro falando sobre o tempo, do que propriamente uma estratégia que fazia com que a gente parecesse legal. A gente não queria parecer legal. Mas olha só, se você tem uma pessoa que gasta 3 horas para ir para o trabalho e o trabalho dela é intelectual, é quase que óbvio imaginar que se ela está bem e o ambiente dela é propício a isso, porque muitos ambientes não são, né? De lares Sim. que não são lares, né? Sim. Porque você pode construir uma casa com muito dinheiro, mas só o amor constrói um lar. Você pode ter um lugar que você vive o flagelo, que a empresa é melhor do que o lugar que você trabalha. Isso acontece muito. Mas se a pessoa tem um lar legal, ela tem filhos para criar, e você tira dela 4 horas entre idas e vindas para que ela possa dedicar aos filhos, à saúde, ao corpo, e ela reverta isso, né, numa capacidade criativa melhor, eu não estou sendo bonzinho, eu estou sendo estratégico. Então a gente pensava muito dessa forma. Sim. E aí a gente foi experimentando muito esse óbvio, né, que eu acho que aparece na nossa vida a todo momento, e a gente tende a colocá-lo distante porque a gente vive vidas extraordinárias, ou pelo menos com a pretensão da extraordinariedade, da genialidade. Né?